isso no seu coração, porque aquilo que é revelado pertence ao homem, mas aquilo que não é revelado só pertence a Deus, como diz em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Queridos, eu quero compartilhar algo com os irmãos e convido a amada igreja a abrir em Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. Deus vai falar conosco. Se você está aberto, você vai receber em nome de Jesus. E eu sei que através dessa mensagem algumas respostas serão dadas nessa noite. É isso que Deus ministrou antes de começar a palavra. Colossenses capítulo 1. Deus é tremendo, irmãos. Versículo 16 e 17, todos acharam? Amém? Podemos ler? Amém. A palavra de Deus diz assim no versículo 16: porque nele, diga comigo, nele foram criadas todas as coisas. Você já parou para imaginar isso? Que tudo que você tem visto nessa natureza foi criado por Ele, inclusive nós. Porque nele foram criados todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, aquilo que vejo e aquilo que também não vejo, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Todas as coisas existem, subsistem por Ele. Aleluia. Fecha teus olhos em nome de Jesus, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, nós oramos a Ti, nós te louvamos por esse momento de comunhão. Pai, te damos graças por essa oportunidade que temos aqui em Tua casa, de ouvir a Tua palavra, receber aquilo que o Senhor tem a ministrar ao nosso espírito. Te louvamos por essa porta aberta, Senhor. Te louvamos por cada mensagem deste altar, Senhor. Senhor, por cada operar do Teu Espírito, Senhor. Nós te louvamos pela Tua fidelidade. Senhor, que nessa noite o Senhor possa mais uma vez tomar a vida do pregador, concedendo a palavra de sabedoria, de revelação e de conhecimento, Senhor. Que a Tua palavra possa ir produzir os frutos para aquilo que ela está sendo enviada, Senhor. Que vidas possam nessa noite, como o Teu Espírito já ministrou o meu espírito, pessoas receberão respostas de Deus neste lugar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abre nossos olhos espirituais, nossos ouvidos, Senhor, para que nós possamos alcançar aquilo que o Senhor tem como resposta para a nossa vida, Deus. Esse é o desejo do nosso coração. E assim nós te adoramos e te louvamos, em nome de Jesus. E todos quanto crêem nisso, digam amém, amém, amém. Eu vou perguntar, todos quanto creem, digam amém, amém e amém. Amém? Então você vai receber em nome de Jesus. Pode sentar, em nome de Jesus. E como nós falamos aqui, né? A gente tem que orar para a gente receber aquilo que Deus tem a falar conosco. Que às vezes as nossas aflições, a nossa ansiedade tapa os nossos ouvidos espirituais e os nossos olhos, para que nós não venhamos a enxergar aquilo que Deus tem a ministrar. A Bíblia me diz, amados, que por meio de Cristo eu já sou mais do que um vencedor. Eu não preciso orar a Deus, pedindo, Deus, me faço mais do que um vencedor. Não, Ele falou que eu já sou e você já é. O que nós temos que orar e combater são a resistência que vem em nossa mente, que vem em nosso pensamento e nosso coração enganoso, para impedir as nossas vitórias. Porque aquilo que Deus estabeleceu já foi feito, consumado 2000 anos atrás. Então aqui já vai uma palavra tremenda, porque a Bíblia fala que tudo foi feito por Ele, e para Ele foram feitas todas as coisas. Tudo subsiste por meio dEle.
E queridos, Deus me inspirou essa mensagem, foi ontem, porque ontem eu fui chamado, né, para estar junto com meus familiares, e naquele momento ali, um momento difícil da família, porque a minha única avó viva, ela faleceu. E ali a gente recebeu uma ligação, os familiares estavam se reunindo para o velório, mas o Espírito já tinha ministrado que eu deveria levar uma palavra ali para a família. A família toda ela é católica, geralmente se convida um padre, mas o próprio Deus já tinha ministrado que algo eu ia ministrar. E Deus ele me deu um versículo para falar, para deixar com a minha família, de consolação para aqueles que ficam, né? E o versículo que Deus me deixou foi em Salmo 89, só para compartilhar com vocês. Salmo. Eu falei que Deus vai falar com você, né? Amém. Salmo 89, verso 48. Que homem há que viva e não veja a morte? Não existe homem algum na face da terra, seja homem ou mulher, que viva, que não veja a morte. Todos nós, em algum momento, nós vamos encarar a morte. Continuando, ou que livre a sua alma do poder do mundo invisível. Então não existe homem no planeta que está vivendo que vai ser isento de um dia ver a morte. E da mesma forma de encarar o poder, essa alma no mundo invisível. Então eu peguei esse gancho, esse salmo, e ali ministrei em poucas palavras o plano de salvação de Jesus Cristo. Ali que a única pessoa que tem o poder de nos resgatar da morte eterna é Cristo Jesus. Uma obra foi feita, o plano já foi consumado e perfeito, então o dever agora é nosso, o poder da decisão de aceitá-lo ou não em nossa vida. Eu louvo a Deus porque o próprio Espírito Santo, ainda quando minha avó estava viva, estava mesmo com idade, mas muito bem, né? Fraquinha pela idade, mas saudável ali, né? Se alimentando muito bem. E um tempo atrás o Espírito ministrou para que eu viesse a fazer uma visita, porque em breve o Senhor ia recolher. E eu falei, filha, vamos fazer uma visita à minha avó, né? É a bisa, né, dos meus filhos. Vamos lá fazer uma visita, porque Deus está falando que em breve vai recolher. E foi exatamente alguns meses atrás. Então eu estive lá visitando, ali falei por todas as vezes que estive lá, ainda que ela era uma católica, né, presente na igreja, ela já estava deixando de ir na igreja. E ali eu falei sobre Jesus, expliquei acerca da salvação, e ela confessou que Jesus Cristo era o seu Senhor e Salvador. Então eu deixei esse recado ali para os familiares, falei disso que aconteceu, e eu falei, vocês podem ficar consolados, porque no lugar que ela está num patamar bem melhor do que o nosso. Porque a Bíblia me fala que Deus ele tem prazer na morte do justo. Do ímpio não, mas do justo, aquele que o serve, aquele que o segue, porque Deus sabe aonde ele está. O ímpio, a Bíblia fala que vai para o inferno. Mas aqueles que temem a Deus, aqueles que têm uma aliança com Deus, aqueles que receberam Jesus como Senhor, receberam um selo da promessa que se chama Espírito Santo. E toda carta que tem selo, ela tem um destino. E o nosso destino é o céu. Porque um dia você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador e segue esse caminho, que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai não ser por Ele. Então, queridos, dentro de tudo isso, eu estou falando com os irmãos, uma experiência que a gente tem na vida. E Deus me inspirou a trazer a mensagem essa noite, porque nesse momento de perda, existem muitos conflitos em nossa alma. Há vários questionamentos de nosso pensamento, situações que nós não alcançamos. E era exatamente o que eu estava conversando com meu tio, que era filho da minha avó. Ele conversando, ele falou, poxa, a vida é engraçada, né? A gente cresce, né? A gente constrói, mas no final chega sempre a esse final. E é um momento, amados, que eu aproveito até para fazer um convite a Jesus, e graças a Deus todos levantaram a mão. Não pode perder a viagem. Então naquele momento,
Você vê que as pessoas param seus afazeres, trabalhar, às vezes é o momento que está realizando alguma coisa, que nos leva a uma realidade, onde todos nós um dia vamos encarar. Então é um momento propício, porque as pessoas, ela para e reflete, que a vida, todos nós um dia vamos passar por isso. Então ali estava conversando com meu tio, estava falando para ele, eu falei: tio, hoje, graças a Deus, através da palavra de Deus, Deus me deu um entendimento que a nossa vida, ela tem um propósito, e é sobre isso que eu quero falar com a igreja. Querido, em nome de Jesus, você acha que Deus te deu o dom da vida somente para você nascer, crescer, se tornar um adolescente, um jovem, construir uma família, depois ali se aposentar e botar um chinelão no pé, colocar o pé para o alto para um puff e esperar a morte? Você acha que Deus criou você para isso somente? Para você ser bem sucedido na sua vida profissional, para você ser bem sucedido na sua vida, seja na sua faculdade, nos seus estudos? Isso tudo tem um louvor, isso tudo é maravilhoso, isso são propósitos humanos. Mas será que o Deus que nos criou também não tem um propósito divino em nossa vida a realizar? Aqui a Bíblia me diz, Paulo lhe diz, que tudo foi feito por Ele, e para Ele foram feitas todas as coisas. Você não nasceu por acaso, você nasceu não foi por um erro ou um acidente, você nasceu porque Deus tinha um propósito a realizar na sua vida. Só que grande parte das pessoas não entende isso, e a grande pergunta fica: qual o sentido da vida? Qual o propósito de Deus ter me dado o fôlego de vida? Para onde que eu vou? Por que nasci? Pessoas que não têm o entendimento da palavra têm esse ponto de interrogação, e todos nós temos que perguntar sim. Mas a palavra de Deus tem toda a resposta para a nossa vida, porque nós aprendemos que a palavra diz quem eu sou, o que tenho e para onde vou, em nome de Jesus. Quando você começa a ter esse entendimento, acaba muita crise, irmão, de identidade. Se acaba muita crise de depressão, acho que eu vou morrer com medo da morte. Porque você tem a revelação de Jesus na sua vida, que se chama a palavra de Deus. Então hoje eu sei quem eu sou, hoje eu sei por que fui gerado, e hoje também sei para onde eu vou. Estou resolvido. Pior coisa é você viver uma vida sem propósitos. Eu não estou falando de propósito humano, eu estou falando do propósito de Deus, saber aquilo que Deus tem para mim. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Fala para o seu irmão: a maior tragédia não é a morte, é viver uma vida sem propósito. Reflete um pouquinho. Morrer todos vão. Você que é salvo, você tem uma eternidade. Mas pior do que uma morte, a Bíblia já fala que existe, e todos, não tem um homem, aquele que está vivo, que não vem encontrar com a morte. Não tem alma que será livre desse mundo do poder invisível. Todos vamos estar diante do tribunal de Deus. Mas a grande pergunta é, meu querido, a pior tragédia verdadeiramente não é morte, é viver uma vida sem propósito. Estou aqui, nasci, deixa a vida me levar. Peraí, qual é o propósito que Deus me gerou? Você sabia que você já ganhou uma grande vitória antes de você ser concebido lá no ventre da sua mãe? Que existe milhões de espermatozoides e só você fecundou? Estuda a ciência que Deus vai te abrir teus olhos, até para isso, porque tudo foi criado por Ele, para Ele e funciona do jeito dele. Você veio, nasceu. Você não foi um acidente, você não foi um erro, você não caiu aqui neste mundo de paraquedas. Eu quero dizer a você que Deus tem um propósito na sua vida e deseja realizar. A Bíblia me diz em Jeremias capítulo 1, aleluia,
Jeremias, capítulo 1, para você ver como é que funciona o mundo espiritual. Jeremias, capítulo 1. Escute isso. Versículo 5. Deus possa abrir nossa visão espiritual. Jeremias capítulo 1, versículo 5, todos acharam? Antes que eu formasse no ventre, eu te conheci. Deus falando ao profeta Jeremias, aonde Deus estava o chamando para o ministério, para o exercício do ministério profético. E olha que a Bíblia diz: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei e dei as nações por profeta. Você está entendendo a profundidade disso aqui? Então disse o profeta: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e todo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a mão, tocou na boca e disse-me o Senhor: eis que põe as minhas palavras na tua boca. Oh glória! Você pode dar um glória a Deus por isso? Chega a me arrepiar quando li isso aqui. Meu irmão, entenda bem isso. Olha que Deus está falando: Jeremias, antes de você ser concebido, ser formado, eu já te levanto como um profeta. Você está entendendo isso, irmão? Como é que Deus nos vê? Antes de falar como é que Deus nos vê, que é diferente de como nós nos vemos, eu quero dizer uma coisa: foi fácil ser profeta? Não. Jeremias sofreu perseguição, deportação, calúnia, foi difamado, muitas coisas ele sofreu no seu ministério profético. Mas Deus ele falou para ele: olha, você para mim já é um profeta. Antes de você ser concebido, eu tenho um propósito na sua vida. Eu vou te levantar no meio dessas nações. Você será a boca de Deus para ela. Aleluia! Os inimigos vão se levantar. Pode ter perseguição, pode ter deportação, pode ter difamação, pode ter perseguição, mas eu vou te assistir em tudo. Em tudo serei contigo. Então Deus, como nos vê? Diferente de mim e de você. Ele nem sabia que era profeta, mas antes de ser concebido, antes de Deus dar vida a ele, Deus tinha um plano, um propósito sobre a vida dele. Você será um profeta de Deus. Aleluia. Como é que Deus vê? A Bíblia me diz, vamos aqui em Efésios 1, só para botar mais uma pitadinha. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, no versículo 4. Abra a sua visão, meu irmão. Isso aqui é coisa espiritual, não tem nada a ver com natural. Efésios 1, versículo 4. Como também nos elegeu, está falando de mim e de você como igreja. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Deus já tinha um propósito na minha vida e na sua. Por isso o nome dele é Alfa. E não é o ômega não, é alfa e ômega. Ele é o princípio e fim de tudo. Aleluia!
Queridos, entenda uma coisa, Provérbios 16 vai me dizer o seguinte, Provérbios 16 me diz, que muitos são os planos dos homens, mas perfeitos são os conselhos, e a outra versão, são os propósitos de Deus em nossa vida. Escute isso, plano eu posso fazer, você faz, ele pode ser bom, pode ser ruim, pode ser perfeito ou imperfeito, mas ele fala, bom é o meu conselho, bom, perfeito é o meu propósito na sua vida. Escute isso, plano é uma coisa que você faz, pode dar certo ou errado, mas o propósito de Deus na nossa vida, a palavra propósito significa razão para aquilo que foi criado. Tremendo. Propósito significa, diga comigo, razão para aquilo que foi criado. Fala o teu irmão, Deus tem um propósito. Você foi criado por uma razão, para cumprir um propósito de Deus. Dá uma glória bonita para Jesus. Escute, grande parte da humanidade vive segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. Sabe, não sabe por que estão andando, não sabe para onde está indo, não sabe o sentido da vida, cheio de questionamentos. Mas nós temos que ter convicção como cristão, quem somos, por que somos nascidos de Deus e para onde vamos. Como é que Deus nos vê? Como é que Deus viu Jeremias? Ele está falando, Jeremias, você já é um profeta, eu te fiz profeta. Sabe o que Deus está falando? Futuro, vai comigo no futuro. Deus já estava vendo a obra na vida de Jeremias, que futuro, como profeta terminado na sua vida. Aleluia! Jeremias estava lá, passado, começando a vida. Deus estava falando, Jeremias, em outras palavras, eu já te fiz profeta, o propósito que eu tenho na sua vida já está terminado. Pastor, então Deus já tem algo terminado na minha vida? Sim, você não foi concebido sem propósito. Vou falar de novo. Você não foi concebido sem propósito. Você foi gerado porque Deus tem um propósito na sua vida. Você não é um acidente, você não é um erro. E por que muitos não vivem? Porque precisam conhecer a Deus e fluir no propósito de Deus, para que se cumpra a vontade dele em nós. Jeremias, ele só tinha que se render. Não é por força nem por violência, é pelo Espírito. Mas Deus já vê uma obra terminada. Olha para o teu lado, olha para o teto dessa igreja, olha para aqui. Isso aqui já estava pronto antes de eu começar como pastor. Glória a Deus. Aleluia. Quando estou entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Se você me pergunta 15, 20, não, mais 25 anos, 30 anos atrás, qual o sentido da sua vida? Casei, vou trabalhar para quê? Boa pergunta. Trabalhar para quê? Pagar dinheiro, mas para que não é dinheiro? Eu pensei nisso. Para que dinheiro? Para comer. Mas come para quê? Para ficar forte. Forte para quê? Para trabalhar. Tudo tem que ter um porquê, não é isso, irmão? Propósitos humanos, glória a Deus. Tem pessoas que vão viver essa vida vivendo seus propósitos humanos, mas Deus, ele te gerou para viver os propósitos dele. Glória a Deus. Ele fala que os nossos planos podem ser frustrados, mas os dele é perfeito. Eu vou botar aqui uma pitadinha para você. Sabe, às vezes quando você faz uma coisa, eu vou estudar isso aqui, meu Deus, vou estudar isso aqui, estudou, porque essa profissão aqui, para o plano, vou fazer isso aqui. Tu estudou, passou, foi para um trabalho e viu que não era nada daquilo que você gostava de fazer. Sabe por quê? Você estava no plano, você não estava no propósito.
Porque o propósito é perfeito. Meu Deus, eu fiz isso. Meu Deus, conheci aquilo. Entrei naquele barco ali, aquele relacionamento. Meu Deus. O propósito é perfeito, porque propósito, como a Bíblia fala, muitos são planos dos homens, mas perfeito é o conselho de Deus. Propósito de Deus. Conselho significa reunião. Quando Deus, antes de você ser concebido, teve uma reunião no céu, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos fazer? Vamos fazer a Joana? Vamos fazer o João? Para quê? Tem um propósito. Vamos fazer uma reunião e vamos conceber a vida dessa pessoa para ela realizar um propósito. Que ela possa na sua vida ter entendimento que ela não nasceu somente para comer, para beber, para ganhar dinheiro, para se aposentar e morrer. Ela nasceu para gerar um propósito de Deus na sua vida. Meu irmão, Deus te conhece de lá, meu irmão. Vamos lá para Salmo 139. Pastor, mas eu não tenho o ministério do profeta Jeremias? Talvez não, nem eu. Mas você tem um chamado, tem um propósito de servir, obedecer e amar a Deus sobre todas as coisas. Em alguma área, Deus vai te usar. Talvez dentro da sua casa, talvez você não tenha um ministério atrelado no altar, não é um pastor, não é um apóstolo, não é a pastora, mas Deus está usando você aonde você está, através desse propósito na sua vida. Uns 30 anos atrás, 25, perguntar para mim, qual o propósito? É comer, como eu falei, comer, trabalhar, conquistar. Até hoje a gente come, tem que, cuidar da família, normal. Isso é bíblico. Quem não quer comer, quem não quer trabalhar, que não coma, a Bíblia fala. Mas um dia Deus mostrou para mim qual era o propósito aí na minha vida. E hoje entendo como cristão qual é o propósito dele na minha vida. E a minha visão hoje é viver esse propósito o resto da minha vida. A minha motivação é essa o resto da minha vida. A minha alegria, meu prazer é esse para o resto da minha vida. Porque eu entendi que eu fui gerado para isso. Acabou a crise. Quem eu sou? Para onde que eu vou? Ó vida, não. Você tem que estar certo quem é você em Cristo. Você tem que estar certo qual é o propósito de Deus. Pastor, não tem hora que o Espírito Santo está doidinho para revelar. Salmo 139, você vê a onisciência de Deus. Se não me engano é de Davi também, né? Olha que lindo isso aqui, irmãos. 139, verso 16. Salmo de Davi, 109, verso 16. Os teus olhos viram meu corpo ainda, fala assim, sem forma. Quando você não era nada, Deus já estava com os olhos em cima de você. E no teu livro, escuta isso, e no livro dele, e no teu livro, todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Entende isso, meu irmão? Na reunião no céu, o conselho lá, pai e filho, olha, essa pessoa aqui nasceu para isso, para isso, para isso. Eu vou querer usar ela dessa forma, desse jeito, dessa maneira. Uns para a multidão, outro para dezenas, para centenas, para milhares, outro, não sei. É esse talento que eu vou investir nele, é esse talento que eu vou investir nela, é esse dom que eu vou dar, porque é esse o meu propósito que eu quero realizar na sua vida. O homem sem Deus, ele pode passar a vida inteira sem viver essa revelação para a sua vida. Mas nós, como cristãos, nós temos a revelação. Existe um livro já escrito,
Pastor, então, é um destino? Não. O destino é uma coisa que está ali, vai acontecer. Não é destino, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Você pode ou não viver esse propósito dependendo do seu livre-arbítrio, se entregando, se rendendo a Deus. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Pessoal, aleluia, aleluia. Quantos estão entendendo? Pastor, mas eu não vou ser um Jeremias, eu não me vejo dentro de um poço, eu não vejo no calabouço, eu não vejo profetizando para os reis. Amém. Nem eu. Talvez eu não sou um Jeremias, talvez eu não sou Moisés, talvez eu não sou Abraão, mas o que eu sei é que você foi gerado como eu, e Deus quer cumprir um propósito na minha vida e na sua, que é muito mais além de você ser bem sucedido financeiramente, que é de você ter várias faculdades em sua vida, que é muito mais além de você ter riqueza nessa terra. Deus tem um propósito divino em realizar em nossa vida. Como ele disse, Jeremias, eu já te vi, eu te conheço, antes de você é formado, antes de você é gerado, eu tenho um propósito, eu tenho um plano para você, eu fiz você um profeta para as nações. Moisés, eu tinha um propósito para você, eu falei aqui com o Filho, eu falei aqui com o Espírito Santo, e o propósito é, você vai ser um libertador de Israel. Abraão, temos um propósito, e o seu papel nessa terra será chamado pai de multidões. Deus tem um propósito na minha vida e na sua. Você já parou para pensar nisso? Aleluia. Senhor, o que o Senhor tem a realizar através da vida para o teu reino, para a glória e honra do seu santo nome. Diante de Deus, as obras que nós vamos estar realizando, não é quanto você ganhou de dinheiro, não é quantos diplomas você tem alcançado. Por mais que isso é bênção, temos que estudar, temos que trabalhar, mas nós temos que ter entendimento que Deus me gerou para cumprir um propósito divino nessa terra. Deus não gerou você ao acaso. Deus gerou com consciência e sabedoria. Eu fui gerado com um propósito para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Deus te dá um dom, Deus dá um dom a mim. Deus te dá um dom diferente do meu e do seu. Deus te dá talento. E por isso nós somos chamados servos de Deus. Deus nos construiu com habilidades, talentos. Tem coisas que você faz que eu não faço. Por isso que somos chamados corpo de Cristo. Todos dependem um do outro. Não existe o maior ou o menor, existe o cabeça, que é Jesus. A mão depende do antebraço, o antebraço depende do braço, o braço depende do corpo. E o corpo, para ser saudável, trabalhar em harmonia, tem que trabalhar em conjunto. Todos são importantes. Então, antes de ser servo de Deus, antes de servir a você, meu irmão, sabe aonde começa o meu servir? Através do dom que Deus me deu para glorificar o nome dele. Existem pessoas com habilidade no meio secular, mas eu estou falando aqui no nosso meio. Eu vi uma mensagem certa vez do Marius Moro, que está na glória de Deus, sofreu um acidente, mas um congressista, uma bênção. E ele falou que teve um encontro um dia, ele foi ministrar num congresso, num hotel de luxo, e ele estava ali, ele é muito conhecido também nos Estados Unidos, né? É um país protestante, grande parte são cristãos. E no momento que estava descendo o elevador, ele encontrou o Michael Jordan, um fenômeno do basquete, não é isso? Michael Jordan é o cara do basquete. E naquele meu tempo ele começou a conversar assim: poxa, eu te conheço. Falou com o Michael Jordan. O Michael Jordan falou assim: eu também te conheço. Se você joga basquete, ele falou assim: você é um pregador da palavra. E naquele momento ele começou a falar, mas foi difícil. Ele começou a falar, começou a bater um papo com ele. Ele falou assim: olha, eu comecei a minha carreira, na verdade, quando eu era adolescente. Eu me via, antes de aprender a jogar basquete, eu me via jogando basquete. Eu me via no meio da quadra, eu me via no meio jogando com aquelas pessoas, lançando a bola, e não sabia nada. E um
dia, certa vez, eu tinha tanto desejo que eu fui lá para o técnico lá do colégio, porque lá eles investem muito em esporte, até para você ter bolsa. E chegou lá ele motivadão, olha, deixa eu jogar. Não, isso aqui já está formado, isso aqui todo mundo joga, menino. E ele insistiu, deixa eu jogar. O cara, não, menino, não deixa você jogar não, mas deixa eu jogar. O cara insistiu. Insistiu tanto, ele falou, rapaz, vai lá, dá a bola para ele, remete 3 lances nessa cesta aí. Meu irmão lançou um, foi para fora, errou. Lançou outro, ruim pra caramba, errou. Terceiro, errou de novo. O cara, sai daqui, some. O técnico, ele falou assim, mas não é possível, eu me via jogando basquete. O que ele fez, irmão? Quando 3 horas da manhã, ele ia para a quadra, não tinha ninguém no colégio. Começou a treinar 2 a 3 horas por dia. 3 horas da manhã acordava, ia lá, pegava a bola. Ele falava que tinha só rato e barata na quadra. E começava a bolinha, errando. Daqui um tempo de tanto treinamento, começou a acertar. Toda bola que ele jogava, mudava a posição. Mudava a posição. Daqui a pouco ele fechou os olhos. Ele falou, vou lá agora. Chegou lá para o técnico de novo, já tinha passado um tempo. Ele falou assim, ó, eu quero oportunidade. Não, mas deu oportunidade, tu não sabe jogar basquete, vai fazer outra coisa, mas basquete não é o teu dom não. E ele insistiu, perturbou o técnico. O cara falou assim, quer jogar? Pega a blusa, bota a blusa, senta no banco, quando tiver oportunidade eu vou te chamar, botei no direto. Aí todo mundo jogava, os titulares, e ele no banco sentado, aquela vontade de pegar a bola, jogar a bola, ficar ali torcendo, a hora eu vou entrar. Meu irmão era machucado, levantava outro, mas ele ficava no banco. Meu irmão, toda hora, era só os outros, ele ficava. Daqui a pouco, meu irmão, um dia machucou 2 no time. Se machucaram 2. Deus abrindo a oportunidade, né? Naquele momento ele entra, falou que jogava no finalzinho ali daquele campeonato ali, e o técnico falou para ele, deu uma orientação, eu vou pedir uma coisa, eu vou te dar oportunidade, mas quando tu pegar nessa bola, tu não joga para a cesta, passa para outro. Você tem que passar a bola, entendeu? Não pode deixar. Entendeu? Passar a bola, passar a bola, passar a bola, passar a bola. Meu irmão, no momento era 5 segundos, ele acerta na frente ali, Quando ele pega a bola, vê a voz do técnico, passa a bola, passa a bola, passa. E ele, algo dentro dele, joga, lança a bola, e ele do lado, passa a bola, e ele lança. Meu irmão, ele falou que lembrou da quadra, que não tinha ninguém. Ele olhou para aquele local onde ele estava, várias pessoas, era até que todo mundo agitado ali, tudo tão rápido passando na mente dele. Ele falou assim, fechou a bola e lançou. Ele falou que fez uma oração: Senhor, que essa bola está naquela cesta, que teu nome. Ele orou a Deus, ele falou que orou, Senhor. Meu irmão, quando ele abre, estava todo mundo pulando. O técnico desesperado abraçou ele. Meu irmão, não acredito. Quando Deus realiza o seu propósito na nossa vida, muitas pessoas vão acreditar naquilo que Deus tem para você. Sabe qual é? Foi chamado para aquilo, irmão. Foi chamado para ser um grande atleta. Pode se desenvolver como homem de Deus, mas naquele momento foi chamado. E uma coisa que ele fechou, ele falou assim, o seu sucesso foi por causa de quê? Ele falou uma frase, ele falou assim, porque eu me tornei escravo de um dom. Enquanto você não se tornar um escravo de um dom que Deus lhe deu, Cristo nunca será glorificado na sua vida. Se eu estou aqui verdadeiramente, é porque sou escravo, servo de um dom que Deus me deu, que é a palavra para te abençoar. Passa horas meditando, orando, Senhor, dependência, prega uma pregação, palavra abençoada, daqui a pouco sai do altar aqui, Senhor, quarta-feira tem culto, quarta-feira prega, Senhor, domingo tem culto. Dependência de Deus, e vai para a presença de Deus, e vai para a presença de Deus. Senhor, tem que alimentar o teu povo, temos que orar, cobrir,
Porque para antes eu servir a Deus, para antes eu servir vocês, meu irmão, eu tenho que ser servo do meu dom para glorificar ao Senhor. E Deus deu a cada um de nós isso. Um é para pregar, o outro é para cuidar do templo, o outro é para louvar, o outro é para, com mais vontade, mais sede, aquele fogo começa dentro de você, não sabe quem que é isso, tem vontade de falar de Jesus para todo mundo toda hora. O novo convertido tem, mas passa o ano, o cara fica com esse fogo. É o dom de Deus, porque você foi criado, projetado para isso, querido. Aleluia. Aí você está guiando a sua vida, a sua mente, com a mente de Cristo, e você está vivendo debaixo da soberana vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Continuo cuidando da minha família, continuo amando meus filhos, minha esposa, continuo, vamos construir a nossa vida, mas esse dom tem que estar aceso, porque eu sei que esse é o propósito de Deus na minha vida. Eu sei que eu não posso parar de pregar a palavra de Deus jamais. Eu não me vejo, meu irmão, fazendo outra coisa, se não for hoje apacentar. Eu não me vejo. Agora, se você me pergunta 20 anos atrás, 25 anos, pastor, tinha alguma ideia, mesmo fazendo seminário, eu não tinha ideia de estar aqui. Não tinha. Aí o Espírito foi ministrando. A Bíblia fala que aquele que é conduzido pelo Espírito é como que não sabe de onde que o vento vem, para onde o vento vai. É a obra realizada pelo Espírito Santo. É quando você diz: eu não vivo mais, mas Cristo vive e reina na minha vida. Eu não busco mais a minha vida, eu perdi minha vida para entregar ao reino de Deus. E quando eu falo perder a vida, as pessoas perdem a vida, isso é dolorido, é triste, ruim. É algo mais maravilhoso, porque você está no centro da bênção de Deus. As crises, as faltas, os vazios antes de me converter, existencial que haviam, sumiu. Porque eu projetei você para isso, filho. Porque eu projetei você para isso, filha. Aleluia. A gente tem que entender os planos e desígnios de Deus, amor. Você vai andar menos estressado, menos fadigado com esse mundo. E saber que tudo é por Ele e para Ele são feitas todas as coisas, assim diz o Senhor. Isaías 43, aleluia. Fala para o teu irmão, fala. O pastor falou que o Espírito iria falar conosco. Isaías 43, olha só, meu irmão, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías 46, isso aqui é tremendo. Sabe o que eu descobri, irmão? Que eu não fui um acidente de percurso. Você tem que dizer isso. Eu não nasci para ser um acidente de percurso. Não foi um erro, não foi um acaso que eu apareci do nada. Não, Deus já sonhava com você. Todas as suas obras estão escritas no seu livro. Isaías 46, versículo 10. Olha só que Deus fala. Que anuncio, eu vou ler o 9 aqui para exaltar o Senhor. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade,
que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. E é verdade, Pai. Versículo 10: que anunciem o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho, o meu propósito será firme e farei toda a minha vontade, assim diz o Senhor. Aleluia. Ele fala, o meu propósito eu estou firme, vou cumprir, a minha vontade vai prevalecer. Tem coisa, irmão, que Deus até mesmo sem mesmo com as nossas falhas, no final Ele cumpre. Poderia talvez ser de outro jeito, mas Ele vai cumprir porque Ele disse que iria cumprir, Ele cumpre. Quero compartilhar com você, não precisa ler Bíblia. Juízes, você vai encontrar um homem chamado Sansão. Sansão foi levantado para ser um líder, juiz, para abater os filisteus. Perdeu-se no meio do caminho, carnal, sofreu muito, foi arrancado os seus olhos, foi envergonhado, humilhado em praça pública, não via aquilo que os seus irmãos, seus pais diziam acerca das mulheres que ele se relacionava, mas a carne falou mais alto. Deus era com ele, revestido de autoridade e poder, rasgava o leão com as mãos, mas foi se perdendo, se perdendo, se perdendo, até que o espírito se retirou. Passou por tudo que você possa imaginar de ruim, mas no final, o propósito de Deus, que era bater os filisteus, mesmo assim aconteceu, porque a palavra vai se cumprir. Poderia ter sido de outro jeito? Sim. Se talvez fizesse uma entrevista com Sansão, se você soubesse que ia passar o que passou, você faria diferente? Com certeza. Ia sair na Globo, no Jornal Nacional. Mas a palavra de Deus se cumpriu. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Por isso que Deus ele fala para a sua igreja e para mim, Efésios 5, diga comigo, eu quero viver os teus sonhos, Deus, seus propósitos. Talvez você pode dizer, poxa, está tarde. Não, nunca é tarde para começar, ou então para se recomeçar. Efésios 5. Como é que Deus vai inspirando as coisas? No funeral, né? Porque até no funeral com Jesus tem vida. Naquela situação toda, hoje, aquela figura que era vista pela família, Luiz, esse cara não quer nada com a vida, rapaz. Isso aí é farra, é bagunça, mulherengo. Era um frango assado e minha vida na mesa. Aí hoje em dia, você pode fazer o cerimonial da nossa mãe? Cheguei lá, Melissa estava lá, estava desesperada. Melissa cantora, né? Casada com meu tio. Graças a Deus você chegou, porque estavam querendo importar para fazer o funeral aqui. Deus é tremendo, irmão. E nessa ida no funeral, Deus me deu uma revelação sobre a Melissa, que já tinha me dado no casamento do teu irmão, Wesley. Eu estava no casamento do irmão desse menino, sexta-feira, e Deus falou comigo exatamente quando foi chamado aquele irmão chamado Isaías, não conheço, foi chamado para adorar ao Senhor, para os noivos, no finalzinho da cerimônia. Quando aquele rapaz foi, eu falei assim, estava já tocando no playback a música, eu sabia que era da Melissa. Eu falei, poxa, esse rapaz vai cantar homem cantando voz da Melissa. A voz da Melissa é complicada pra caramba.
meu irmão. Que ela dá umas puxadas. Eu falei assim, pô, esse cara tem que ser bom mesmo. Botei até uma duvidazinha ali. Vamos ver se o cara vai chegar. Meu irmão, louva muito. Rapaz, simplesinho, né? Pegou o microfone, nada, irmão. Que voz. Meu irmão, aquele louvor, quando nós andando assim, o rosto estava me quebrantando. O louvor lindo. Quando eu estava ali, entendeu? Cheio daquela presença, aquilo bacana estava acontecendo. As pessoas estão recebendo, o casal estava recebendo. O rapaz recebeu um dom para aquilo. O Espírito falou: eu vou gravar isso. Falei: filho, grava aí. Aí começou a gravar. Tu vai mandar para a Melissa e vai dizer para ela o seguinte: que tem coisa que ela nem alcança o ministério, o propósito que eu tenho na vida dela. Você está vendo tudo que está acontecendo? Ela não sabe o que está acontecendo, mas você vai falar para ela, para não desistir, mesmo das lutas, dificuldades. Fala que através da vida dela tem pessoas sendo alcançadas. Só que você chega em casa, o negócio está no celular, e eu não fui obediente rápido a Deus, confesso. Eu falei, tem que passar aquilo, o Mateus está com o celular, foi no celular dele, vou ter que botar isso. Aconteceu o funeral da minha avó, fui lá, quando estou me arrumando no banheiro, você vai ter a oportunidade de falar aquilo que você tinha que fazer. Agora ao vivo. Cheguei lá, ela estava lá, ela falou preocupada, poxa, querendo me botar aqui para fazer o funeral. Eu falei, não pode ficar tranquila, Melissa, mas eu quero falar para você uma coisa. Uma semana atrás, eu estava no casamento. Um rapaz usou sua canção para abençoar um casal e toda a igreja foi tocada, né? Tipo tocada por um ministério que Deus te deu. Você está fazendo um CD agora, há pouco tempo, mas nesse CD que você está fazendo, muitas coisas aconteceram e você teve vontade de parar. Mas Deus está falando para você, cumpra o propósito dele na sua vida. Você não está alcançando vidas que estão sendo abençoadas por aquilo que Deus te gerou. Às vezes eu hoje pego a internet, boto no YouTube mensagens aqui que a gente está gravando, com o intuito de abençoar outras vidas. Hoje eu deparei com uma mensagem que 3.500 pessoas já assistiram uma mensagem minha. São 3.500 almas. Eu não posso parar, você não pode parar, porque Deus gerou algo em nós para um propósito. Não sou Moisés, não sou Abraão, não sou Jeremias, mas eu sou um sonho de Deus como você. O importante é eu ser fiel naquilo que Ele gerou dentro de mim. E por isso que nem tudo a gente vai alcançar. Tem momentos que a gente, meu Deus, vou parar, vou desistir, quer chorar, por que não? E Deus, Ele fala em João 13:7, o que faço hoje tu não sabes, mas amanhã tu saberás. Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam juntamente para aqueles que amam o Senhor. Coisa que eu entendo e coisa que eu não entendo. Deus está no controle da sua vida. O propósito dele não é você ficar angustiado. O propósito dele não é você ficar triste. O propósito dele não é você ficar com medo. O propósito dele não é você ficar com o coração com mágoa de alguém. O propósito dele é de você amar, obedecer e servi-lo a todo tempo. Você é diferente de mim e de todos desse planeta. Não existe ninguém igual a você. Você tem algo que foi gerado por Deus para cumprir um propósito nessa vida. Tenha sonhos profissionais, tenha sonhos com a sua família, isso é ótimo, maravilhoso. Mas não deixe de viver um propósito que Deus tem para você. Pastor, mas é tão pequeno. Deus não faz nada pequeno. O que você faz é importante no corpo de Cristo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Efésios 5, pega a sua Bíblia para a gente fechar. E para dizer no versículo 14, olha só como é tremendo. Pelo que diz, desperta,
Dá uma catucada no teu irmão. Levanta dentre os mortos e Cristo tem algo que Ele quer revelar a você. Mas se você estiver prostrado dormindo, você não vai entender. Portanto, vê prudentemente como andais, não como nécio, menino, falta de entendimento, mas como um sábio, irmão. Deus tem algo na minha vida. Remida o tempo é curto. Tem muita coisa que Deus quer fazer através de nós. Por quantos dias são maus. Não sejais insensatos, sem senso, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Diga comigo: entendei qual seja a vontade do Senhor. Não está falando de planos humanos, mas propósitos de Deus. Existem duas linhas da filosofia que nos distancia da presença de Deus. Os filósofos chamam a primeira de humanista. É quando eu vivo somente para a minha humanidade, homem, para a minha vida, aonde uso Deus somente como um acessório. Preciso, mas nem tanto. Existe o hedonismo, é onde o centro ele faz de tudo para sempre satisfazer os seus desejos, o seu prazer. Não existe preço que não possa ser pago para satisfazer. Ter prazer é bom, adquirir bens é maravilhoso, mas nada pode nos separar da vontade, do propósito que Deus sonhou para cada um de nós. Existe, a Bíblia fala que nós não devemos ser só humanista, hedonista, mas sim cristocêntricos. Jesus é o centro do meu viver. Posso ganhar muitas coisas nessa vida, mas tem algum propósito, Deus, que eu tenho que realizar para o meu Deus. Fecha teus olhos, vamos estar orando em nome de Jesus.